Existem muitos sinais que estão acontecendo hoje que não podem ser simplesmente não vistos. Eu creio que o maior sinal, estamos falando com pessoas que entendem sobre o Apocalipse, mas que não entendem, que nunca leram talvez se você nunca leu nada sobre o Apocalipse, eu creio que o maior sinal que mostra realmente que a volta de Jesus está próxima foi o retorno do povo de Israel para a sua nação. A Bíblia dizia que Israel ia ser uma nação de novo e que Deus ia trazer todas as pessoas do mundo inteiro de volta para a sua terra. Mas isso a princípio era impossível, né, Felipe? Você falou os maias, cadê esse povo? Cadê os filisteus? Cadê os babilônicos? Cadê os otomanos? Cadê o Império Persa? Desapareceram. E se a gente for olhar a história dos judeus, eles tinham que ter desaparecido. Se a gente pensar, vou falar para um leigo, né? Se você muda para a Itália, seu filho nasce na Itália, seu filho vai ser italiano. O filho dele vai ser italiano, é um italiano que mudou para o Brasil. O filho é brasileiro, o neto vai ser brasileiro, e talvez na quarta, quinta geração ninguém sabe que o tetaravô era italiano. E eles não se consideram italianos mais. Agora imagina se até a Itália deixasse existir enquanto país. O que o filho ia ser? O neto ia ser? Brasileiro. Os judeus foram espalhados no mundo inteiro, sem a nação física. E Deus preservou a identidade desse povo por 2000 anos. Quer dizer, isso é alguma coisa que se a gente voltasse 500 anos atrás, o mundo talvez risse dessa profecia. Para nós que somos acostumados a ver o Estado de Israel, isso não é tão grande assim, mas é alguma coisa tremenda. Deus disse que ele ia juntar o povo dele na terra prometida a Abraão, e Deus fez. E esse seria o começo, né, desses sinais, né, quando a figueira estiver lá produzindo, né, os frutos. Olha, o começo então seria essa chegada. E aí a palavra de Deus vai falando vários sinais. Por exemplo, vocês citaram o Henrique Cristo. A Bíblia fala de aparecimento de falsos cristos. Quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido ninguém falar eu sou Jesus. Quando a minha mãe era criança, menos ainda. E se a gente voltar no tempo, 500 anos atrás, ninguém falava eu sou Cristo. Ele chegou, ele virou até um personagem. Se a gente for enumerar quantas pessoas no mundo estão dizendo eu sou o Cristo, em cada religião você tem pelo menos um representante que tem dito eu sou o Cristo, me sigam. Isso é um fenômeno que acontece nos nossos dias. Um fenômeno tão interessante que aconteceu há pouco tempo. A Bíblia fala a última festa, dentro da linha, né, do povo judeu, a última festa antes, né, da vinda de Jesus seria a festa das trombetas. Felipe, quando você ouviu falar de chofar na sua vida? Não, isso é muito recente, né? De repente, no mundo inteiro, todo mundo começa a tocar chofar. A festa das trombetas. A última festa, o toque do chofar. E no mundo inteiro, alguma coisa do Espírito, sem comunicação, em todos os países, pessoas tocando chofar. A Bíblia fala do deserto florescendo, né? Eu citei aqui. A Bíblia fala de guerras, de rumores de guerras, de terremotos. Isso é o que mais se vê, né, nos meios de comunicação. E realmente, se forem notados a quantidade de terremotos contabilizados, às vezes em 200 anos tinha um, depois em 100 anos, depois em 50. Hoje no Japão nós temos um terremoto por dia. Um terremoto por dia. É que o Brasil vive, diante das catástrofes, o Brasil vive tão distante disso, né? Mas você que estava agora na África lá, morou lá, você deve ter... Coisa. Que lá fora a coisa parece que a dimensão é muito maior, se fala muito sobre isso. No Brasil a gente meio que fica... distante. Nós não temos a noção do que é a guerra. Felipe, eu conversando com um rapaz, um pastor hoje lá no Congo, ele me contando, eu falei assim, me conta alguma cena de guerra que te marcou. E ele contou que um dos guerrilheiros, um general muito mau, virou para os soldados e falou para eles assim, eles estavam na praça lá, no lugar que eu estava, ele falou assim, como é que fica o feto dentro da barriga de uma mulher? E ele falou, não sei.
Ele falou assim, não, mas alguém mostra aí para mim. Eles fizeram lá o gestinho, como é que faz. Ele falou, não, assim não funciona não, eu quero ver. Trouxeram uma mulher grávida, que foi aberta ao meio, na frente de todos os soldados, só para matar a curiosidade do general. Uau. Então você vê que essa questão da maldade, eu vi na Super Interessante uma reportagem de capa das crianças psicopatas. E eu li o artigo, eu sou psicóloga, e fiquei olhando aquilo. Não tem como fechar os olhos para ver o nível de degradação moral, espiritual, sexual da sociedade dos nossos dias. Então, isso tudo, a Bíblia diz, são sinais. Olha, quando vocês virem isso, saibam que Ele está às portas. Quando os sinais demonstram essa situação de depravação, quando os sinais clamam contra a criação de Deus, eles estão chamando a igreja, assim como João alerta as igrejas. Eu acredito que os sinais que nós temos hoje são bastante curiosos. Há um sinal de uma certa questão, como você mesmo colocou, da negligência da igreja de pregar, esses sinais do retorno de Israel, o sinal de conflito. Israel está lá, mas tem uma coisa que está tendo uma dificuldade enorme. Não está sendo possível para a comunidade internacional pôr fim ao conflito. Né? Está havendo ali uma grande oportunidade dos cristãos participarem, porque, diferentemente, há um conflito palestino-israelense, e onde está o cristianismo? Né? Desde 48 tem um Estado israelense, por que não ter um Estado palestino? Foi dado ao presidente Barack Obama o prêmio Nobel, mas não é pelo o conjunto da obra, porque ele ainda não fez. Foi dado como uma expectativa da comunidade internacional para que ele haja como dirigente de uma grande nação para pôr fim ao conflito. Então, todos esses sinais, eu acredito que eles são especiais no sentido de que a igreja está sendo convidada a dar a sua participação. A igreja tem uma grande oportunidade nesses sinais da instauração do reino de Deus. O fim do mundo, ou a consumação, ela chegou para mim quando eu encontrei com a cruz do Calvário. Quando eu encontrei com a cruz, ela chegou esse conceito para mim do que é o fim. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim agora. E outra coisa, nós estamos falando dessa consumação, mas o pessoal que está em casa, o fim do mundo pode chegar para ela agora. Uhum. O fim pode chegar para ela agora. Ela pode morrer agora. Está lá, o pessoal pode morrer. Então, quer dizer, esse preparo, esse andar com Cristo, ele é mais importante do que tudo que nós estamos buscando ao redor. Uhum. Nós estamos trazendo a apetrecho, você está falando aí desse jogador de futebol, o pastor que está pastoreando ele está fazendo igual a igreja católica antiga, está vendendo indulgência para ele. Está falando com ele que se ele fizer isso, entendeu? Ele vai ser salvo. Ué. Essa é a mensagem que está sendo falada para ele. Uhum. Então, quer dizer, é viver simples, gente. É andar com Jesus, com os discípulos e olhar para os lírios do campo, para as aves do céu, entendeu? E a resposta de Jesus na preocupação do ser humano ali era justamente o seguinte: o que eu vou comer, o que eu vou beber? E ele dá aquela visão para eles: olha as aves do céu, olha lá, elas não plantam, não estão colhendo, Deus alimenta, olha os lírios do campo. Acho que a simplicidade da vida cristã que está faltando hoje. Eu acredito essa vontade de viver com Cristo e ser simples com Cristo. E não arrumar essa tanto de coisa que nós estamos arrumando hoje, né? Que os cristãos as pessoas que estão vindo hoje para a igreja não estão dando conta de carregar tanta coisa que ela tem que carregar para a igreja, tanta coisa que ela tem que fazer. Nós estamos vivendo o quê? A mesma questão da lei, a discussão de Paulo com Pedro, as mesmas discussões dos apóstolos, porque o que nós devemos fazer? Não, Paulo chega, para com isso. Vocês estão pensando que é viver uma vida com Cristo, é amar Cristo, é ser discípulo de Cristo. Entendeu? Ser discípulo. Qual que é a gente discutindo sobre isso, né, tudo isso, o fim dos tempos, mas a mensagem principal do Evangelho, ela tem que ser pregada mesmo. Que essa mensagem de ser discípulo de Cristo, o que Deus se importa? Que você viva com Ele, que seja discípulo dEle. Que quando eu sou discípulo, eu faço tudo que nós falamos aí. Ação social, cuidar do meio ambiente, porque eu sou discípulo, relacionamento.